Quando as coisas dão errado, pequenas coisas como domingo passado ou coisas maiores, é sempre um bom teste para o seu grau de presença. Então isso lhe dá uma reflexão do quão presente você está ou não presente. Quando algo dá errado, está lá para que você possa olhar para trás. Pode ser o seu caso, talvez não se você olhar para o domingo passado. Houve alguma reação de qualquer tipo contra o que é? E o que é que acha que não estava lá? Ele não fez bem, eu estava aqui, mas ele não alcançou minha expectativa. Muitos de vocês, então, podem achar que não chegou a nossa reunião marcada, o que você pensou dizendo que você disse verbalmente, através de comentário para as pessoas ao seu redor, ou o que sua mente comentou sobre isso, é uma coisa interessante de se olhar e acompanhar o comentário mental. Qual foi a emoção? O que veio com isso? E alguns de vocês, eu tenho certeza, já estavam tão presentes que não houve sensação de chateação, desapontamento, raiva, irritação, algum tipo de reclamação mental. Talvez alguns de vocês apenas entraram em meditação, apenas se tornaram presentes e perceberam que não precisam de Eckhart Tolle para estarem presentes. Mas se houve uma reação, então é muito útil, retrospectivamente. Geralmente eu não gosto, como vocês sabem, não gosto de que vá ao passado, mas de vez em quando pode ser útil olhar para uma reação passada em que talvez você tenha perdido a consciência, em que você perdeu a presença. E você não se bate. Você apenas diz: "Ah, que interessante." Havia a mente falando. Havia uma emoção acontecendo com isso e eu estava completamente conectado. Me tornei algo que me dominou. Então, sempre que algo dá errado, grande ou pequeno, você reage contra isso de uma forma ou de outra. Em outras palavras, você é contra o que é. E em última análise, em um estado disfuncional em que formas extremas tornam-se insanidade. Insanidade normal, eu quero dizer. Então, a reação contra o que é, ou o alinhamento completo com o que é. E aí está você. Isso significa que sempre que algo dá errado, você reage ou você vai mais fundo na presença, mais fundo em si mesmo. Você pode perceber com pequenas coisas, quando pequenas coisas dão errado, você vai um pouco mais fundo para um lugar onde você não precisa que o externo seja dessa ou daquela maneira, porque você já sente a plenitude da vida. Nesse momento, você já sente como consciência. E nada precisa ser adicionado a isso. Às vezes é só quando as coisas dão errado. Muitas vezes é só então, para muitas pessoas que ainda não são capazes de entrar voluntariamente na presença, só então a possibilidade de ir mais fundo se abre para eles, ou eles se tornam reativos. Então, outro exemplo é que você está parado em uma esquina, encontrando alguém, esperando para encontrar alguém para algum compromisso, e ele ou ela não aparece. Então, você fica lá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. O que acontece durante esse tempo dentro de você, em sua mente?
E o que a sua mente está dizendo sobre isso? E então, é claro que as emoções que são reflexo da mente e sobre o que ela está dizendo sobre isso, é uma coisa interessante de olhar para o que é que a sua mente está comentando. E você está totalmente identificado com o que a sua mente está dizendo? Ou você percebe, opa, esses são apenas julgamentos que estão surgindo. E aí há uma oportunidade, a possibilidade, a oportunidade de abrir mão de todas as interpretações. Naquele momento, enquanto você está parado ali na esquina e a pessoa não aparece, abrindo mão de todas as interpretações, apenas esteja lá, como o campo da presença. Então, para fazer isso, você vai ter que ir mais fundo, onde o que quer que aconteça na superfície da vida não determina mais o seu estado de consciência, sua felicidade ou infelicidade. E é uma sensação maravilhosa de liberdade. Se você pode estar livre de coisas externas, então em algum momento você chama a pessoa e diz onde você está ou onde ela estava. E pode haver então uma explicação perfeitamente razoável porque ele ou ela não pôde vir. Ou nesse caso, todos os seus comentários mentais que talvez tenham sido negativos são revelados como totalmente inválidos, totalmente imprecisos. Foi uma interpretação totalmente errada e que é possível. Ou pode ser que seus comentários mentais foram justificados e essa pessoa diz, olha, eu esqueci completamente, eu estava fazendo outra coisa. E qual é a reação então em você? Sou eu de tão pouca importância para essa pessoa? Que ele ou ela esqueceu do nosso compromisso? Esse também é um pensamento interessante. E esse pensamento pode levar a muitos outros pensamentos. Em um nível puramente prático, é claro. Se isso acontecer várias vezes e essa pessoa não aparecer, então você simplesmente não marque mais para se encontrar com essa pessoa. Você pode fazer isso sem nenhuma negatividade ao redor disso. E é exatamente o que é um estado muito poderoso para estar imediatamente com o que é isso e o que é, em vez de dizer mentalmente que não deveria ser, ou fortalecer seu ego reclamando sobre isso. Da mesma forma que dizendo que não deveria ser, porque quanto mais você pode reclamar de alguém ou algo, quanto mais forte o ego inflado se torna, bufando e bufando, eu chamo assim, quanto mais você pode bufar e bufar sobre as pessoas e o que elas fazem ou sobre essa pessoa, é claro que o ego parece cada vez maior. É como um balão que está a crescer, quanto mais você bufa, e maior ele vai ficando. Você pode viver sem bufar, e bufar, reclamar dos outros, o que eles fazem ou o que eles deixam de fazer, ao invés de bufar e bufar. Se você tiver um comentário para apontar algo, que seja algo prático, isso pode ser feito. É uma questão diferente. Mas bufar não é nada. E isso não tem nada a ver com mudar a situação. O que muda é a sua maneira de lidar com a situação que se torna disfuncional. Para que você possa dizer,
a presença de uma pessoa, observando outra pessoa. Se essa pessoa nunca reclama de ninguém, isso é um bom sinal. Presença não reclama de ninguém. É extremamente raro encontrar pessoas assim. Mas talvez você já esteja a caminho, ou talvez esteja naquele estado em que abandonou toda aquela futilidade de reclamar de outras pessoas. Em sua vida não significa que isso é errado. É claro, entre aspas, dar errado não dá errado. É a interpretação mental que diz que está dando errado. Mas estamos usando aquele rótulo convencional de coisas dando errado para apontar para algo muito importante. Nossas expectativas não estão sendo atendidas. Você não está conseguindo o que quer, algo acontece que não deveria estar acontecendo, ou algo não deveria estar acontecendo, como foi no domingo passado. Como você sabe, há sempre 2 níveis para isso. Eu estou falando e apontando algo que é útil em sua vida diária. Ao mesmo tempo, há uma presença aqui. Então é por isso que chamamos de meditação. Não é uma meditação convencional. Mas enquanto falo sobre tomar consciência de um certo tipo de disfunção, ao mesmo tempo há uma presença lá. E então funciona em 2 níveis. E também é por isso que a pausa é importante. Quando não há palavras, para que da próxima vez algo aconteça errado, pequeno ou grande, já existe tal presença que a reação nem sequer surge. Ou há uma reação e então há o reconhecimento imediatamente. E após 1 segundo ou 1 minuto depois, há o reconhecimento de que há uma reação. E há um reconhecimento de que a mente está criando sua história em torno da simplicidade do que é. E há o reconhecimento de que você não precisa disso. Você está melhor sem isso. Você é mais eficaz no que faz. Quando está livre disso, então há uma escolha de então estar presente em vez de ser reativo. E então a reação diminui e a presença toma seu lugar. Surge a reação. Vai, então isso é uma coisa enorme. Quando de repente você percebe, na mesma situação, 1 minuto atrás você estava chateado e reativo, e então reconheceu isso. O reconhecimento vem naturalmente da presença intensificada. E então você se tornou a presença em vez da reação. E então a reação desmorona. E então, na mesma situação em que, minuto depois, você está livre de aborrecimentos e se sente fortalecido, isso significa que os externos não te controlam mais. Então, como eu disse, vamos ser gratos por todas aquelas ocasiões em que as coisas dão errado. Elas são sempre uma oportunidade para ir mais fundo. E se algo grande der errado, algo realmente grande, algo que desmorona em sua vida, então você terá que ir muito mais fundo. Então a sua profundidade aumenta. Quando você apenas deixa de ir um pouco chateado, você vai um pouco mais fundo. Mas quando algo grande acontece, uma perda grande em sua vida, então você tem que ir ainda mais fundo. E é sempre milagroso descobrir, de repente, que você pode ser livre de coisas externas no que diz respeito ao seu estado interior.
Então você precisa ser particularmente forte quando você está na presença de várias pessoas que são dominadas pela mente, como a maioria dos humanos ainda é. Precisa ser particularmente forte quando você está com alguém que está mentalmente perturbado. Temos uma pergunta aqui hoje. Como faço para ficar presente com os meus familiares quando estamos todos juntos? Isso acontece na hora do jantar. Eu posso estar presente comigo mesmo e presente com um membro da família, mas quando há 3 deles juntos, ou 2 deles juntos, minha presença sai pela janela e eu sou pego no drama do que está acontecendo. Então, como você perde a presença, você é atraído e eu sou atraído também. Tenho uma filha com necessidades especiais, a mais nova, e ela requer minha atenção. Meu marido requer minha atenção e eu tenho mais uma filha adolescente. E ela geralmente não quer minha atenção. Mas há uma dinâmica lá. Então, meu marido e minha filha adolescente estão fazendo isso e eu querendo protegê-la. E depois cuidar do mais novo e suas necessidades. Eu basicamente só quero fugir e não voltar para casa. Bem, isso também é uma boa prática. Você tem que estar ciente de como você é capaz de não perder quando você dá atenção. Como você deve dar a atenção, é claro. É maravilhoso dar atenção ao seu filho ou a outro ser humano, mas não se perder em dar atenção para que você esteja conectado com a fonte da atenção, que está dentro de você, sem perder essa conexão com uma fonte. Então a sua atenção pode fluir. Então você pode dizer algo ao seu filho, dizer algo ao outro, sem se perder nesse movimento. Novamente, a consciência do corpo interior pode ser a âncora para permanecer presente. Está enraizado no ser, e então você vai poder dar atenção e pode sentir a conexão com o ser. Você não está perdido. E no reino mental, eles podem ser apenas algo. Se há apenas uma pessoa que fica conectada, geralmente afeta todo o campo de energia na sala, da mesma forma que uma pessoa profundamente inconsciente também afeta todo o campo de energia na sala. E se houver uma pessoa inconsciente, lá, por exemplo, uma pessoa profundamente negativa, isso pode não ser o caso na sua família. Então teria que haver a sua presença, e ela teria que ser bastante intensa para neutralizar. Isso não é um combate. Você não luta contra a escuridão, apenas a luz precisa ser mais forte. Você aumenta o interruptor mais escuro. Mas você tem que aumentá-lo de qualquer maneira até certo ponto. Como você disse, com as pessoas em casa. Também há o fator adicional de que as pessoas com quem você fala muito sobre o passado, às vezes é difícil ficar presente com elas, do que com as pessoas com quem você não compartilha pessoas conhecidas como amigos, mas membros da família que remontam a muito tempo. É um desafio adorável também. Então, pratique quando estiver apenas com 1 ou 2. Então você verá que há um poder de presença suficiente em você, para que você possa manter a presença mesmo quando há mais pessoas. E agora é necessário que você tenha vigilância de sua própria energia, sua própria consciência. Sem a vigilância que
Poderíamos chamar a atenção para, como um mestre Zen explica, que a essência do Zen é apenas isso, o dedo levantado, o que significa que foi sua explicação para o Zen, é que tudo o que é legal é atenção, que significa presença alerta, vigilância. Por isso precisa ser particularmente forte quando você está na presença de várias pessoas que são dominadas pela mente, como a maioria dos humanos ainda é. Precisa ser particularmente forte quando você está com alguém mentalmente perturbado. Ter uma vigilância intensa, uma presença intensa. Você precisa ser particularmente forte quando você tem uma condição física e uma chamada doença grave. Então, essa pode ser a força motivadora da intensa presença da vigilância. Você pode ver o quanto mais útil o dedo levantado é do que explicações conceituais. Você não pode explicar o que é presença ou o que é vigilância para a mente, porque isso imediatamente leva você além da mente. E às vezes as pessoas perguntam se eu tinha alguém, depois de um retiro de uma semana, alguns anos atrás, que perguntou, você pode nos dar apenas uma palavra? Não, você pode explicar o conceito de presença? Eu só quero ouvir novamente o que realmente é. Eu não entendi direito a semana inteira. Foi a prática da presença. Mas a mentalidade dele não entendeu. É claro que não entendeu, porque ele esperava entender conceitualmente. E ele pensou que se eu explicasse um pouco mais, ele realmente se tornaria presente. Eu já falei demais. Essa presença é apenas atenção. Atenção é uma inteligência não conceitual. É a consciência mais ampla. Essa atenção basicamente significa que há pouco ou nenhum pensamento. É apenas consciência, apenas a luz. Então você ilumina as pessoas e quando você pode falar e a luz ainda está lá e você fala, a presença está lá na palavra. Enquanto estou falando com você agora, a presença está lá, mas as palavras também estão lá. Elas saem da presença. E se houver uma criança aqui que diz, papai, ele acabou de tirar meu brinquedo. Diga a ele para não fazer isso, ou o que quer que eles digam. Você pode olhar para ele naquela presença adorável, em que também há compaixão e benevolência. Bem, tudo faz parte disso que é você. Olhe para a criança e diga, tudo bem, só não fale agora. Diga o que vier a você sem se perder nisso, no drama. O drama diário, o drama da existência diária, o nervosismo disso. Então esse é o seu trabalho, o seu único trabalho. Esse estado de amplidão já está em você o tempo todo. Existe um equivalente de sono sem sonhos em nossa existência comum. Mas a maioria das pessoas não está ciente disso. Essa é uma dimensão de consciência que é possível para os seres humanos que têm certas semelhanças com o sono sem sonhos. E embora mestres espirituais e assim por diante tenham falado sobre isso e apontado para isso por um longo tempo, milhares de anos,
Ainda não é de conhecimento comum que existe um potencial em cada ser humano para realizar dentro de si um estado de consciência que é mais profundo, infinitamente mais profundo do que o estado comum de pensar e fazer a vida normal. Às vezes chamo esse estado de amplidão interior, ou às vezes chamo de presença ou quietude. Na espiritualidade indiana, na Índia, quero dizer, tem uma palavra que eles falam sobre eles e que eles têm falado sobre isso, e eles têm um termo para isso. Eles o chamam de o quarto estado de consciência, Turiya, que é, eu acredito que o que você tem em um dia sem sonhos, um sono sem sonhos, que você tem o estado de sonho e você tem a vigília normal. Então você tem o quarto estado, o que a maioria dos humanos não sabe que está lá para eles, que eles não sabem e que é o maior, que poderia, quase diga assim, a tragédia da vida humana é perder a possibilidade que existe em uma vida humana de realizar esse quarto estado de consciência. É uma suposição de buscadores espirituais, mesmo na Índia, e qualquer um que não tenha percebido isso por si mesmo, ou mesmo teve vislumbres disso. Há uma suposição de que esse quarto estado é extremamente difícil de alcançar, e você precisa de incontáveis anos de prática espiritual ou incontáveis vidas para finalmente alcançar o falso estado de consciência. E essa crença realmente o impede de percebê-lo dentro de si mesmo, porque esse estado de espaço já está em você o tempo grande obstáculo em sua meditação, porque o impede de ir mais fundo no momento presente, onde está o estado falso. Ou quase se poderia dizer que não é apenas onde está o quarto estado. O momento presente é o quarto estado de consciência. O espaço do agora, não o que acontece no agora, mas o mais profundo espaço em que isso acontece, o pano de fundo de sua vida, está continuamente lá. E continuamente também se infiltra através de um pensamento. Entre dois pensamentos, por exemplo, você passa 3 segundos. Por 3 segundos você está livre de si mesmo. E você pode olhar para algo, ou seja o que for, ou apenas experimentar um momento de paz e vitalidade. E então, é claro, você volta a pensar. Em outro momento, um pouco mais, o espaço entra novamente. Quando você está, talvez, saboreando algo, sim, isso é apenas a percepção do sabor, sem qualquer interferência mental. Apenas uma presença consciente por trás da percepção sensorial. Então você percebe que o estado está sempre presente em cada pensamento. Existe naquele espaço e é apenas um movimento de onda no espaço. E por isso, não é algo que você precisa alcançar como se não o tivesse, mas porque já está aqui e é essencialmente quem você é. É intrinsecamente um com a essência do seu ser. E se você não sabe disso, então a sua vida é muito limitada. E apenas uma pessoa sem nenhuma dimensão transcendente para a sua vida. E aqui estamos nós, para nos aprofundar na nossa compreensão do espaço interior. Isso é tudo para que você perceba algo que já está aqui, em vez de precisar procurá-lo.
Então, por que muitas vezes você não percebe isso? Porque você o ignora. Assim como o peixe pode ignorar o fato de que o peixe está rodeado de água e começa a procurá-la. Onde está a água? As pessoas ficam falando sobre a água. E quanto mais o peixe olha, menos provável que encontre a água. Então a amplidão é algo que, a princípio, aparece em sua vida como um vislumbre. Então, o princípio na vida de muitas pessoas, elas não sabem que isso é espaço. Elas a experimentam como uma vivacidade intensificada ou uma sensação mais profunda de paz ou de alegria, uma ausência de problemas por um breve momento. Então, eles não sabem que esta é uma dimensão diferente da consciência que certamente surgiu. Eles ainda podem confundi-la com outra coisa, como eu fiz quando a mudança aconteceu. Isso foi uma coisa rara no meu caso. Não aconteceu e então meio que o estado, para a maioria das pessoas, é uma coisa mais gradual, vem gradualmente. Tem vislumbres e então mais alguns e repentinamente está lá. Ou um período de tempo mais longo, onde você vai mais fundo e há uma transformação gradual de consciência. Pode ser tão gradual que você nem percebe. E quando aconteceu comigo, eu não percebi que havia espaço. Eu não tinha a palavra espaço. Eu não sabia nada sobre o quarto estado de consciência. Eu não sabia nada sobre presença ou mesmo atenção plena. Eu nem percebi que minha mente havia diminuído e se tornado espaçosa. Tudo o que eu sabia é que, de repente, a vida é muito pacífica. Parece então esse momento e é tão bom. Isso é tudo o que eu sabia. E de onde vem essa paz, eu perguntei. Eu não sabia. Eu não sabia que era a profundidade de quem eu sou, percebendo a profundidade de quem eu era, a alegria, a paz. Mas eu não tinha uma palavra para isso. Eu não poderia chamar isso de profundidade, de quem eu sou. Eu só, porque de repente estou tão em paz e comecei a escrever um diário que dizia: não sei por que de repente me sinto tão em paz, eu só quero escrever minha experiência diária de paz, caso ela me deixe. Então, pelo menos, eu posso me lembrar disso. E eu escrevi que ainda está em algum lugar, não sei onde, está trancado. Eu não preciso olhar para ele, mas é interessante que não havia nenhuma compreensão de onde isso se originou e o que era isso. Como ela surgiu, então, a compreensão veio depois. Então, você também, você pode muito bem, não você, mas todas as pessoas em sua vida. Qualquer um que não esteja totalmente, continuamente infeliz, ansioso, com raiva, medroso ou continuamente chateado ou continuamente em um estado de profundo descontentamento. E há tantas pessoas assim. Não sabem qual é a porcentagem da população. Uma porcentagem não insignificante da população que vive em um estado quase contínuo de descontentamento, de uma forma ou de outra. Sempre há um resíduo de raiva. Eles estão apenas esperando a próxima coisa para ficar com raiva, para ficar chateado. Há um contínuo, seja lá o que for. O estado de certa porcentagem,
eles estão totalmente infelizes e deprimidos. E tudo é simplesmente terrível. Ou eles estão se aproximando do limite que, convencionalmente, chamamos de sanidade e insanidade. Então, eles vão além desse limite e então são declarados clinicamente insanos. Ou o que for. Então há muitas pessoas em sanatórios que são tão obcecadas com suas mentes porque não há espaço algum. E as pessoas são muito infelizes, totalmente infelizes na maioria das vezes. E também experimentam virtualmente nenhum alívio de sua mente. Portanto, nenhum espaço criado torna a vida muito infeliz. E isso é o equivalente a alguém que não pode, se isso for possível, que não pode entrar em um sono sem sonhos. Tudo o que você experimenta são seus sonhos, e algo o impede de entrar em um sono sem sonhos, que seria horrível, e claro que você enlouqueceria. O mesmo se aplica ao estado de vigília comum. Alguém que não tem absolutamente nenhum acesso ao espaço interior ficará extremamente infeliz em seu estado de vigília normal e deixará os outros infelizes. Alguns se tornarão violentos e criarão violência. E às vezes são pessoas, claro, que pessoas violentas são tão inconscientes e infelizes que eles criam, tornam-se violentos ou se atraem ou são atraídos um pelo outro. E então você tem um grupo de pessoas, milhares, 100 mil, às vezes 1 milhão, às vezes milhões, que são violentos. Eles não possuem espaço. Então eles criam o que chamamos de genocídio e assim por diante. Todos essas coisas, as coisas mais horríveis criadas, faz a vida se tornar um pesadelo. Eles criam um pesadelo coletivo. Ou uma pessoa, um pesadelo em suas vidas. Então, isso é amor. Então, é como alguém que não tem absolutamente nenhum acesso. Imagine que você só poderia sonhar, mas nunca alcance o estado sem sonhos. Você ficaria louco porque você precisa do estado sem sonhos. Agora, na vigília normal, você também precisa da amplidão. E se você não tiver absolutamente nenhuma amplidão, você ficará virtualmente insano. A maioria dos humanos, exceto aqueles que já estão em contato com aquela dimensão interna que está além desse reino superficial da ilusão, a maioria dos humanos tem uma série de coisas das quais derivam o seu senso de identidade. Parcialmente coletivo, parcialmente pessoal, coletivo. Poderia significar sua nação, sua identidade tribal, relacionadas a esportes e assim por diante. Religião. Minha religião, a sua religião, a nossa religião, ou igreja particular, ou um movimento dentro de uma religião em oposição a outra igreja, que é diferente do nacionalismo. Em alguns lugares ainda é forte, não tão insano quanto, talvez como foi no século XX em muitos lugares. E muitos outros possuem a identificação coletiva do meu clube, minha cidade,
minha terra ou nossa. E depois tem as posses pessoais, reconhecimento de status de outros, ou falta de conhecimento, aparência pessoal, aparência externa e assim por diante. Todas as coisas podem nos identificar como muito precárias, porque basicamente são todas fabricações mentais. Não há nada de errado com fabricações mentais e histórias. Você pode apreciá-las, contanto que você saiba o que são. Mas se você levá-las para a realidade última, então muito rapidamente você começa a sofrer. Nós continuamos a viver cercados por essas histórias. Você pode as apreciar, você pode assistir ao jogo, você pode ficar feliz se seu time ganhar e o outro time perder, mas não é mais tão profundo. Então, se seu time perder, sim, há uma insatisfação superficial que você observa. Ou se seu time ganha, há uma euforia. Você vai, uau! Sim, mas não vai mais tão fundo. Porque em um nível mais profundo, você sabe que isso não tem nada a ver com quem você é. É um jogo, é uma história, um sonho como formação. Agora, principalmente em um sonho, você não sabe que você está sonhando. Ocasionalmente acontece que você tem um sonho lúcido, quando de repente você, no meio de um sonho, percebe que está sonhando e então há uma mudança fundamental na maneira como você experimenta o sonho. Eu, na vida diária, a maioria das pessoas está tão identificada com formações mentais, coisas, eventos e assim por diante, que tudo se torna formações mentais, que o torna um fator de lucidez. Então eles estão no sonho da existência diária, mas tão identificados com ela que não sabem que é um tipo de sonho. Então eles tentam derivar um senso satisfatório disso, de si mesmo, o que é impossível. Agora, a sua vida diária, de repente, pode manifestar uma consciência, que não é um pensamento à consciência. É a dimensão da consciência. Você pode reconhecer que o pensamento é apenas um pensamento e você percebe quem você é essencialmente. Aquela presença consciente, mais profunda. A acidez que lhe permite não apenas ter percepções sensoriais, mas também permite que você tenha pensamentos que são uma vida lúcida. Então você pode ter sonhos lúcidos, mas o mais importante, como é muito mais importante, ter uma experiência de vida lúcida. Esse é o começo do fim da identificação incorreta. Com quem você é e o que acontece, é que ainda pode haver pequenas manifestações de felicidade e infelicidade, mas isso não vai mais tão fundo. Agora algumas pessoas podem dizer, ok, eu estou bem com a infelicidade, não estou indo tão fundo. Mas eles podem se sentir desconfortáveis com a felicidade, não indo mais tão fundo. O que quero dizer é claro que o que é convencionalmente chamado de felicidade é um fenômeno de serviço temporário. Há uma felicidade mais profunda. Se ainda quisermos usar esse termo, geralmente não o tenho, há uma sensação mais profunda de presença,
de enraizamento, de vasto espaço de vitalidade, que às vezes é chamado de alegria. Mas você pode chamar isso de paz interior, pode chamá-lo de profundo sentimento de contentamento. E no fundo é por isso que nós estamos aqui, para ser lembrados de que essa dimensão está dentro de você, esperando para ser descoberta ou esperando para se revelar a você. Ou se você já vive em conexão com isso, para aprofundá-lo. É por isso que estamos aqui. Então a questão é: eu sei quem eu sou, além do meu corpo físico, ou além da minha aparência externa, além do meu lugar na sociedade, além de qualquer país ao qual eu pertenço, porque eu nasci lá, além da minha religião, que novamente, na maioria dos casos, é minha religião porque eu nasci em um lugar particular. Além do meu status de função social na sociedade, ou além de minhas posses. E todas essas coisas que eu mencionei são realmente, elas podem ter uma existência externa, mas você as experimenta como imagens em sua mente. E é claro que você é a presença por trás dessas imagens. E mesmo dentro dessas imagens. Então agora há uma chance de você parar de pensar, não por meio de nenhum tipo de esforço, não por meio de qualquer ato de força de vontade, não pela supressão do pensamento, mas simplesmente porque você percebe que agora o pensamento não é realmente necessário. Você não precisa descobrir o que eu estou falando ou pensando sobre isso. Você entende as palavras. Então é claro que há alguma atividade mental. Mas as palavras não são compreendidas no conceito de nível mental. Elas são compreendidas por você em um nível mais profundo, onde a verdade que essas palavras apontam é imediatamente reconhecido como sua própria presença. Quando as palavras apontam para a presença, somente a presença em você pode reconhecer o significado. Você não pode ser capaz de explicar isso a ninguém. É apenas um simples fato de que você está consciente, nesse momento, sem dúvida. E todo o resto pode ser uma espécie de sonho, mas tende a haver uma consciência para o sonho aparecer. E aparece a luz da consciência. Eu sou o que eu falo por ti, por mim. Eu sou o que sou. Eu sou presença consciente, sou consciência, sem forma, atemporal. E eu me conheço como a consciência sem forma e atemporal. Mas esse conhecimento só pode surgir entre dois pensamentos ou na ausência temporária da sensação do pensamento, como agora, entre esse momento, porque no exterior há um tempo mais profundo. Não há tempo entre esse momento agora e esse momento agora. Não há pensamento. É uma coisa incrível. Então, vamos tentar de novo, e eu digo agora 2 vezes, e entre os 2 agoras, veja se você pode ser apenas isso com a presença.
agora. Agora. Bem, isso não foi tão difícil. Que tal um pouco mais? Agora. Agora. Você pode fechar os olhos, ou pode ficar de olhos abertos, ou pode olhar nos meus olhos. Pode ser útil olhar nos meus olhos, porque eu não estou pensando. E isso pode te conectar com o estado de não pensar. Faça de novo. Agora. Agora. Não há nada mais importante em sua vida. E eu estou 100% confiante, e certamente essa é a verdade absoluta. Não há nada mais importante em sua vida. Não importa quem você seja, ou onde você esteja. Acessando essa dimensão, que não é apenas a dimensão de sua verdadeira identidade, mas também o lugar onde a verdadeira inteligência surge e a criatividade e a paz são. Encontre bondade amorosa para com todos os seres, porque esse é o reino sem forma da própria vida, da própria consciência, que então se reconhece em todas as outras formas. E por isso é de vital importância você encontrar esse caminho. Mesmo que seja um sonho, deve haver algo que seja mais real do que o sonho, sem o qual o sonho não poderia estar ocorrendo. Não poderia estar aqui. Nos concentramos em ser, porque a maioria dos humanos está sofrendo da terrível aflição que podemos chamar de esquecimento. Porque a esquecimento de ser estão perdidos no fazer, se perdem no fazer. Ou se não estão a fazer nada, talvez estejam a rondar as esquinas. Então estão perdidos na semiconsciência. Vão ter de se mover pensando coisas baixas, ou estamos presos em padrões mentais muito disfuncionais, e até mesmo o pensamento, que poderíamos até categorizar, pois também é um tipo de fazer. Esse fazer não é apenas atividades nas quais você está envolvido na vida diária, mas subjacente a esse fazer externo, ao fazer de pensar o pensamento. E está acontecendo. E é isso que pertence ao reino de fazer. Embora na maioria dos casos não seja. Quem faz pensando que você não está fazendo isso é um fazer. Mas realmente pensar é algo que acontece com a maioria das pessoas. Não é algo que eles fazem voluntariamente como uma escolha. Então você pensa, acontece. Com você, pode-se dizer então, às vezes, eu digo que você não acha que está sendo pensado, que está sendo criado pelo movimento involuntário e compulsivo do pensamento, que é algo condicionado pelo passado. E esse movimento compulsivo, involuntário, cria uma espécie de entidade feita pela mente, um senso de identidade. Nesta entidade
é o ego e, para a maioria das pessoas, é quem eles percebem ser. E assim você vive com essa entidade, você é. Existe uma boa analogia que pode ser utilizada, que é você como a consciência mais profunda que está dormindo e você está sonhando o sonho da sua vida. Ocasionalmente você pode acordar brevemente e então cair de volta no estado de sonho, que é o drama que está acontecendo em sua vida. Quaisquer situações que estejam acontecendo em sua vida. Então há uma personalidade, uma pessoa, que é um sonho. Como uma entidade, do ponto de vista da consciência desperta. Você pode ver claramente que quando retrospectivamente, talvez ao despertar, você olha para trás em sua vida e pode ver quantas coisas inconscientes aconteceram nas quais você esteve envolvido, nas quais você participou e assim por diante. Todo um drama se desenrolando às vezes, não tão ruim, e outras vezes realmente terrível. E o tipo de pesadelo, em alguns casos, se você voltar em todas as tradições, seja na filosofia ocidental ou nas tradições espirituais orientais, muitas vezes há a comparação da existência não desperta com um sonho. Muitos filósofos ocidentais também questionaram, e essa é a vida como um sonho. Como a famosa peça do dramaturgo espanhol Calderón de la Barca. É quando sua vida é um sonho. Essa é uma peça antiga. Então, até que ponto você está identificado com você como pessoa? Você ainda pode estar preso no sonho. É possível que enquanto você se senta aqui ou onde quer que sente, fique de pé ou deite ou ser desperto, está emergindo parcialmente ou totalmente. Então há um você. Pode ser um híbrido entre o sonho e a entidade sonhada e aquele que está realizando o sonho, que é a consciência. Você provavelmente já ouviu falar de sonho lúcido. O que significa isso? É um sonho real quando você está dormindo e sonha. Às vezes pode acontecer quando você está no meio do sonho e você de repente percebe que está sonhando. É um ponto interessante, mas é tudo um sonho. Então você pode pensar: ok, eu poderia fazer qualquer coisa agora. Vamos ver o que eu posso criar nesse sonho. Na maioria dos casos isso não dura muito, porque acordando, o despertar, o estado de vigília em termos convencionais, não é realmente compatível com os sonhos. Então é algo muito breve se você se conscientizar no sonho. É mais provável que, muito rapidamente, você acorde do sonho. Então ele se foi, e então você acorda em uma vigília normal, que é outro, espiritualmente falando, outro tipo de sonho. Agora vamos supor que isso, agora mesmo, nesta sala aqui com um homem falando, e você sentado aí com a sua história, com sua pessoa condicionada, criada por sua história, e talvez possamos supor que isso poderia ser um sonho. Você poderia estar sonhando isso. Você estava no meio do sonho. Você está sonhando com um homem que diz que você pode estar sonhando. Oh, que incrível! E vamos supor por um momento que seja esse o caso,
que você está realmente sonhando nesse mesmo lugar, uma situação. Tudo é sua parte do seu sonho. Não sei que pode ser o caso, depende de como você olha de uma certa perspectiva ou de outra perspectiva, mas vamos supor que seja por um momento. Mesmo que seja um sonho, deve haver algo que é mais real do que o sonho, sem o qual o sonho não poderia estar ocorrendo. Esse pré-requisito, é claro que deve haver uma consciência na qual o sonho acontece. Então torna-se de importância secundária se você está sonhando. Se você está sonhando nesse momento ou não, deve haver uma essência dentro desse sonho que é real. Nessa essência, há a luz da consciência, na qual as imagens do sonho aparecem, e essa luz da consciência está criando o sonho. Mas no momento em que você perceba essa luz da consciência dentro de você, que é a mesma coisa que despertar dentro do convencional, o sonho, o tipo normal do sonho sobre o qual acabei de falar, aqui e agora, vamos supor que isso seja um sonho, uma coisa parecida com um sonho em muitos aspectos. É porque os sonhos evaporam muito rapidamente. Eles vêm, então algo mais acontece. E talvez após esse retiro você pode acordar na manhã seguinte e dizer: se eu apenas sonhei com esse retiro ou realmente aconteceu? Então vamos supor que de repente você percebeu algo dentro desse sonho. Se é o que é de algo além disso, algo que transcende o sonho, não está separado dele, mas sem o qual não poderia existir. E esse é o sentido de existência ou presença, de eu sou ou consciência, a percepção de que você está consciente, ou melhor, não é a linguagem muito enganosa. Os erros podem surgir facilmente no momento em que você verbaliza algo. Quando eu digo que você está consciente, não está certo. Vocês são a consciência. A essência de quem você é a consciência. Se eu disser que você está consciente e há dois de vocês, com você e a consciência, então no sonho, você se de repente perceber que está além do sonho, tornando-se consciente, tornar-se consciente de algo que surge, porque tudo que surge seria parte do sonho. Não tornar-se consciente de qualquer nova forma que surge como um pensamento, ou percepção sensorial, ou uma emoção, mas tornar-se consciente da consciência, que não é algo que não é você. Pode dizer: lá está, eu tenho a consciência, lá está. Ah, não, ela está ali. Eu apenas tinha, mas ela já se foi. A consciência não pode se tornar um objeto. O efeito da consciência, tudo mais é um objeto que surge na consciência. Mas se você tentar transformar a consciência em um objeto, então você está perdido novamente. Você não pode transformar a consciência em um objeto, porque a consciência é exatamente o que você está procurando. Se você deixa, você está procurando por algo além da pessoa. Onde está o real? O real? Onde está o real? Eu quero o real. Eu quero ir atrás do passado que eu estou procurando. Se você está procurando, esperando por uma experiência em que essa coisa vai acontecer, isso seria muito enganoso.
porque você estaria procurando por alguma experiência, como fogos de artifícios espirituais, ou a visão final. Como você vê em algumas pinturas antigas de místicos cristãos, e você não pode ter isso por tanto tempo. Quero dizer, a visão está lá, como vai durar muito. Então, se você está procurando por si mesmo no reino da experiência, ou no reino da manifestação, fenômenos, objeto da consciência, você não pode encontrá-lo lá. Porque a mesma coisa ou nada que está procurando por você é você. É como uma lanterna. Você usa uma lanterna para encontrar a lanterna. Você está procurando a lanterna que é você. Quando você permite, as pessoas mudam. E por vezes não. Mas é muito mais provável que eles mudem se você trazer a aceitação. Se você não se opor contra a pessoa que esteja sempre colocando as suas bagagens velhas em cima de você, nada mais disso, nada mais do que a sua identidade egóica, que é continuamente reforçada através dos julgamentos e críticas a você. As críticas que essa pessoa faz a você, apesar dela não ter consciência disso, assegura o ego dessa pessoa, faz assegurar o falso senso do ego desta pessoa. Porque toda vez que ela critica você, ela está certa. Ela está tão certa e não há nada que agrade mais o ego do que se sentir que está certo. Porque quanto mais vezes você está certo e quanto mais certo você está, maior o ego está. E daí você se sente mais seguro na percepção de quem você é. É por isso que essa pessoa adora te criticar. Mas é claro que ela não sabe o que está fazendo. É um processo meio que inconsciente. Mas se você é capaz de reconhecer que é isso que ela está fazendo, você vai perceber que aquela não é a sua mãe que está ali. E que o verdadeiro ser da sua mãe está em algum lugar debaixo de toda aquela história. Está obscuro por detrás de todo aquele condicionamento do ego. Ela está escondida em algum lugar debaixo daquilo tudo. Entretanto, você acaba reforçando todo aquele padrão do ego ao se opor de forma contrária a tudo aquilo. No que diz respeito à maioria da população ainda inconsciente, somente uma situação crítica tem o potencial de quebrar a dura casca do ego e forçar as pessoas a uma entrega e, desse modo, a um estado iluminado. Uma situação limite surge quando uma infelicidade, uma mudança drástica, uma perda ou sofrimento profundo despedaça todo o mundo da pessoa, tornando-o sem sentido. É um encontro com a morte, seja ela física ou psicológica. A mente, a criadora desse mundo, entra em colapso. Das cinzas desse velho mundo, um novo mundo pode, então, passar a existir. Não existe nenhuma garantia de que uma situação limite vai fazer isso acontecer, mas o potencial está sempre ali. A resistência de algumas pessoas àquilo que é pode até aumentar em uma situação como essa, tornando a vida um inferno. Outras pessoas podem se entregar parcialmente,
Mas mesmo isso vai lhes dar uma profundidade e uma serenidade que elas não tinham antes. A casca do ego se quebra em alguns pontos e isso permite que pequenas porções de esplendor e paz brilhem. As situações limite têm produzido muitos milagres. Muitos assassinos que estavam no corredor da morte, à espera da execução, experimentaram em suas últimas horas de vida uma existência dissociada do ego e a profunda paz e alegria que a acompanham. A resistência interior, a situação em que se encontravam, se tornou tão intensa que produziu um sofrimento insuportável. E não havia nenhum lugar para onde correr e nada a fazer para escapar dela, nem mesmo um projeto da mente para o futuro. Assim, eles foram forçados a uma completa aceitação do inaceitável. Foram forçados à entrega. Nesse sentido, foram capazes de penetrar no estado de graça que traz a redenção, uma libertação completa do passado. Não é a situação limite que dá espaço ao milagre da graça e da redenção, mas sim um ato da entrega. Portanto, sempre que acontecer uma desgraça ou alguma coisa de ruim em sua vida, uma doença, a perda da casa, do patrimônio ou de uma posição social, o rompimento de um relacionamento amoroso, a morte ou o sofrimento por alguém, ou a proximidade da sua própria morte, saiba que existe um outro lado e que você está apenas a um passo de distância de algo inacreditável. Uma completa transformação alquímica da base de metal da dor e do sofrimento em ouro. Esse passo simples é chamado de entrega. Não estou querendo dizer que você vai ficar feliz em uma situação dessas. Não vai. Mas o medo e o sofrimento vão se transformar em uma paz interior e uma serenidade que vem de um lugar muito profundo do próprio não manifesto. Essa é a palavra de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Comparada a isso, a felicidade é quase uma coisa superficial. Com essa paz radiante, vem a percepção, não no nível da mente, mas dentro das profundezas do seu ser, de que você é indestrutível, imortal. Isso não é uma crença, é uma certeza absoluta que não precisa de uma manifestação exterior nem de qualquer prova. Meus amigos, o que eu posso compartilhar com vocês aqui hoje é dessas experiências de morte que ocorrem na vida. Algum tempinho atrás aí a gente recebeu um strike e o canal estava para cair. O pessoal lá do nosso amigo Barbudo decidiu que queria derrubar o canal e a gente teve que remover todos os vídeos, assinar um contratinho para eles e tudo mais e blá blá blá. E isso me gerou uma sensação de morte. Eu pensei assim, falei, poxa, tudo aquilo que estava feito no canal, quase 1000 vídeos, não sei o que tem, vai cair, vai ser perdido. Olha só para você ver como que é a coisa, deu uma sensação de morte de um projeto. Mas era uma sensação de morte. Falei, nossa, tudo foi por água abaixo. E quando eu estava tendo essa sensação de morte, aconteceu uma morte ainda maior, que me fez olhar para essa e falar assim, isso não é nada. Que foi a morte do meu cachorro, o Juninho. De vez em quando ele aparecia nos vídeos aí, correndo atrás da bolinha e tal. Esse cachorro era que nem um filho para mim. Ele morava dentro de casa. Saía pra rua, saía de carro, ele ia junto, sentava no banco. Eu trabalhava, ele ficava o dia inteiro embaixo da minha mesa. Era um filho. E a gente perdeu ele. Mais uma sensação de morte. E foi muito perto, assim, 2, 3 dias depois, que me fez olhar para essa primeira condição do strike como uma coisa tão supérflua, tão pífia. Sabe, que eu falei assim, meu pai, como a gente está apegado a coisas tão fúteis na vida da gente, E era exatamente isso. Hoje eu consigo compreender isso porque eu consigo fazer o vídeo aqui sem se me preocupar, sem exatamente como é a ação aí, ação sem a não ação, é ação não ação, é exatamente isso. Eu faço vídeo aqui, mas eu estou fazendo para expressar,
para falar o que eu estou sentindo. Eu não estou preocupado se vai ter views, se não vai ter views, se o canal vai cair, se não vai cair, o que for. Se tiver que apagar mais 500 vídeos amanhã, eu apago, sem problema nenhum, tanto faz. O importante é, enquanto a gente não receber um strike ou alguma coisa assim, essa mensagem vai chegando em quem tiver que chegar. Quando alguém der um strike, eu vou lá, removo os vídeos, assino mais um contratinho e bola para frente. É assim que é a vida. Mas essa perda me fez perceber isso. Não só isso, como me fez perceber que essas mudanças que às vezes a gente quer fazer na vida, né? Eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, eu quero parar de tomar café, eu quero, mas eu não consigo. Essas coisas são coisas tão simples da gente deixar morrer, né? Vai te trazer uma dor tão pífia quando você perdeu uma pessoa que você ama, né? Ter essa sensação de uma pessoa que você ama. Imagine da sua própria morte, meu amigo. Imagine isso, né? Essas coisas se tornam coisas minúsculas, formiguinhas assim perante o nosso cotidiano. Isso foi essa experiência que eu vivi nessa questão de morte, né? Já perdi familiares que eu não senti tanto quanto eu senti a perda desse cachorro. Por quê? Porque a gente tinha uma conexão muito forte, né? Esse relacionamento estava um relacionamento condicionado, né? Extremamente condicionado. E quando você perde uma coisa que está muito condicionada e você sente aquela dor terrível, você começa a perceber que essas outras coisas que você está condicionado, comportamentos, vícios, são coisas tão simples de fazer virar fumaça, né? E é nesses momentos que você percebe que você é capaz de criar seu mundo, né? Esses vícios que você tem, esses comportamentos negativos, você mudar isso é muito simples, mas não é fácil. Você tem que aprender a observar. Eu, como foi dito, aí, acabei vivendo numa experiência dessa de morte, né? Que veio, bateu uma vez, eu não tinha entendido. Aí bateu mais forte. Aí eu consegui sentir, tive um insight ali. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô fazendo um caos pra nada, né? E a vida pode ser tão boa, tão livre, leve, fácil. E eu tenho mais uma vez a agradecer ao Junão aí, que acabou me dando mais uma lição com a morte dele. Esse cachorro, falar pra você, viu? Esse foi demais. Eu acho que ele já estava muito evoluído e ele voltou aqui só pra me dar uma mãozinha. Valeu, desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Muitas pessoas buscam prazeres físicos ou formas variadas de gratificação psicológica porque acreditam que essas coisas trazem felicidade, ou as libertam de uma sensação de medo ou de falta de alguma coisa. A felicidade é vista como uma sensação intensa de vivacidade obtida através do prazer físico, ou como uma sensação de um eu interior mais firme ou mais completo, obtida através de alguma forma de gratificação psicológica. Essa é uma busca de salvação que tem origem num estado de insatisfação ou de insuficiência de alguma coisa. Invariavelmente, a satisfação conseguida dessa maneira tem curta duração e assim a condição de satisfação ou plenitude é geralmente projetada mais uma vez sobre um ponto imaginário, distante do aqui e agora. Quando eu conseguir isto ou me livrar daquilo, vou estar bem. Essa é uma disposição mental inconsciente que cria a ilusão de salvação no futuro. A verdadeira salvação é satisfação, paz, vida em toda a sua plenitude. É ser quem somos, sentir dentro de nós o bem que não tem opositores. A alegria do ser que não depende de nada que esteja fora de nós. Não é sentida como uma experiência passageira, mas como uma presença permanente. Na linguagem dos que creem em Deus, é conhecer Deus.
não como algo externo a nós, mas sim como a nossa essência mais profunda. A verdadeira salvação consiste em conhecermos a nós mesmos como parte inseparável da vida única, livre do tempo e da forma, de onde se origina tudo o que existe. A verdadeira salvação é um estado de liberdade, do medo, do sofrimento, de uma sensação de insuficiência e de falta de alguma coisa, e, portanto, de todos os desejos, necessidades, cobiça e dependência. É libertar-se do pensamento compulsivo, da negatividade e, acima de tudo, do passado e do futuro como uma necessidade psicológica. A nossa mente está dizendo que do jeito que as coisas estão agora, não vamos conseguir chegar lá. Tem de acontecer alguma coisa ou temos de nos tornar isso ou aquilo. Ela está dizendo, na verdade, que precisamos do tempo, que precisamos encontrar, negociar, fazer, conseguir, adquirir, compreender ou nos tornar alguém antes de nos sentirmos livres e satisfeitos. Vemos o tempo como um meio de salvação, quando na verdade ele é o grande obstáculo para a salvação. Imaginamos que não podemos chegar lá a partir do ponto em que estamos ou de quem somos neste momento, porque não nos sentimos ainda completos ou bons o bastante. Mas a verdade é que o aqui e agora é o único ponto de partida para poder chegar lá. Chegamos lá ao perceber que já estamos lá. Encontramos Deus no momento em que descobrimos que não precisamos procurar Deus. Portanto, não existe apenas um caminho para a salvação. Várias circunstâncias podem ser usadas, não é necessário uma em particular. Entretanto, só existe um ponto de acesso, o agora. Não existe salvação longe deste momento. Você está só? Sem uma companhia? Acesse-o agora a partir da sua solidão. Você está em um relacionamento? Acesse-o agora a partir desse relacionamento. Não existe nada que possamos fazer ou obter que nos aproxime mais da salvação do que o momento presente. Não podemos fazer isso no futuro, ou fazemos agora, ou simplesmente não fazemos. E quantas vezes deixamos de observar o agora, hein? Meu Pai! E o pior é que os melhores capítulos, os que batem mais na gente, são esses, né? Que joga na nossa cara a nossa procrastinação, joga na nossa cara a nossa preguiça, a nossa zona de conforto, o nosso comodismo, joga, dá um tapa com luva de pelica na nossa cara, né? Você tem tudo às suas mãos para você conseguir, mas a gente ainda está se iludindo, né? Estamos todos querendo voltar mais um pouquinho para Matrix, né? Vamos voltar mais um pouquinho, só comer mais um bife, mais uma pizza, né? Mais um churrasquinho com os amigos, mais uma cervejinha, mais alguma coisa, e a gente sempre volta, né? Sempre volta. Que possamos ser iluminados um dia e conseguir encontrar esse caminho, que o caminho está aí, né? O portão está aí, como foi dito em vários outros textos aí. E o portão é aqui e agora. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Podemos ver o tempo como uma terrível doença que é infligida a todos. Sofremos, sem exceção, de uma doença letal. O que virá é o final da forma. É só uma questão de quando. Por isso nós vemos como meu pai, que agora tem 87 anos, e diz: os espelhos já não têm a mesma qualidade que tinham anteriormente. Assim a arte é. Vivemos nesse mundo onde o tempo parece estar, por um lado, em toda parte, controlando tudo, e por outro, em oposição, ser reconhecido como uma ilusão, visto que se olharmos mais profundamente, verificamos que não existe, apenas há este momento.
Esse é o portal para a dimensão da não-forma. A porta estreita de que Jesus falava e que conduz à vida é muito estreita e para a encontrar, Jesus dizia, poucos a encontrarão. Precisam de desenrolar o rolo da sua vida na qual a sua história está escrita. O passado e o futuro, muito pouco claro, não conseguindo ver o que é. As pessoas caminhando, levando uma carga, mais pesada para umas do que para outras, transportam o peso do passado, eu e a minha história, esperando ou temendo, dependendo para onde vou. Esperança ou medo, caminhando com o eu baseado no eu forma pensamento, tempo. Há um peso aqui. À medida que caminha no tempo, do passado para o futuro, pensando nele, falando dele, referindo-se a ele como o seu sentido do eu e dando-lhe no passado uma identidade de si mesmo, ou no futuro esperando encontrar-se a si mesmo, fique então perdido na forma, porque tudo isso são pensamentos-forma. O tempo e a forma vão juntos. Necessita de enrolar o rolo. Sabe como é? Aqueles rolos antigos que apareceram antes dos livros. Há uma linda história sobre a visão da autora do curso de milagres. Antes de ter recebido o ditado para escrever este curso, na sua visão, ela encontrou um rolo de pergaminho numa caixa velha. Era antigo e logo que ela começou a desenrolá-lo para ambos os lados, reparou nos símbolos escritos do lado esquerdo e outros do lado direito. Uma voz lhe disse, se leres o que está do lado esquerdo, conhecerás o passado. Se leres o que está do lado direito, conhecerás o futuro. Ela olhou para ambos os lados e depois enrolou outra vez o pergaminho até o início, onde no centro do rolo estava escrito, Deus é. Ela afirmou, é tudo o que me interessa, não quero mais nada. A voz respondeu, parabéns, conseguiste dessa vez. O ponto de focagem dela tornou-se no momento presente. Se ela não tivesse concentrado no momento presente, a estreiteza que era necessária para a sabedoria, atravessá-la e sair da não-forma, a qual foi depois dada forma pela mente, não existiria. Esse espaço-intervalo não estaria lá se ela dissesse, que interessante, vou espreitar o futuro, e anos depois estaria ainda a ver o futuro. O passado também é muito interessante. Deus é a facilidade do agora e é só isso. Podem usar essa imagem para a sua vida. Sempre que possam, procurem estar interessados no centro do rolo, o presente. É aquilo a que chamamos saída corrente. A continuidade entre o passado e o futuro. Quebrar sistematicamente isso, criar espaço como se tivesse uns véus que reconhecesse serem a sua vida e os afastasse para poder espreitar e colocar a sua cabeça noutra dimensão, como vemos nos filmes. É o despertar no agora. Com isso, somos humanos em transição nesse nível de evolução da humanidade. Muitos humanos, atualmente, são humanos transitórios. São disfuncionais com as manifestações da velha consciência, uma vez que ela é totalmente identificada com a mente, forma e tempo. Tendo governado a humanidade durante milhares de anos, está a chegar ao fim, não poderá sobreviver muito mais. Dessa forma, todo ser humano transporta essa velha consciência dentro de si ainda. Muitos seres humanos aqui presentes nessa sala e muitos mais estão na fase de transição. Isso significa que ainda tem momentos na velha consciência, enquanto a nova está a emergir. Eu a chamo de nova, porém é intemporal. Não é nova em tempo,
Digamos que viu um nome numa loja moderna de artigos usados que dizia nova para si. Realmente, não há palavras que consigam expressar corretamente a verdade. Tem de estar conscientes para o fato de que a linguagem nunca está certa, especialmente quando começamos a falar da verdade espiritual, a não forma, porque cada palavra é forma e só funciona se exprimir algo que está ao nível da forma, tornando-se inútil quando queremos expressar algo que está para além dela. Por isso Jesus usava parábolas, e ele nunca disse, isto é o reino dos céus. Ele dizia, o reino dos céus é como, ou um pouco como, e etc. E nos contava as suas historiazinhas, desde que não fique enredado na forma das palavras, afirmando, é assim. Permitindo que as palavras apontem como postes de sinalização, poderá resultar. Todavia, se disser, esta é que é a verdade, não é. A verdade nunca está na palavra, e é especial em desfazer a espiritualidade. A verdade é para onde a palavra aponta, ela está para além da palavra. Aprendemos assim a trazer o equilíbrio às nossas vidas, entre o tempo e o intemporal. E não só a gerir isso no mundo das coisas, nas situações, com os objetos, como também a evitar nos perdermos nas coisas, isto é, no mundo. Esse mundo não é só o externo, mas também o interno que carrega na sua mente. O mundo construído pela mente. Uma vez que este mundo, o da mente, cria o primeiro, o externo. O mundo feito pelos humanos, o chamado mundo externo e o estado interior de consciência são, claro, a continuação um do outro. O exterior reflete o interior. Assim, no nível externo, temos uma civilização que é extraordinariamente ruidosa. Se alguém voltasse do passado, há cerca de 2000 anos atrás, chegaria atualmente a uma cidade, ou mesmo a uma pequena cidade, e diria: o que se passa com esse ruído ensurdecedor que há por todo lado? Essas máquinas fazem tanto barulho. Mesmo que não haja essas máquinas, as pessoas fazem ruídos pelo bem do ruído. Muito da música que ouvimos nos restaurantes, não sei aqui, mas na América do Norte, é tocada em alto volume. É assim em quase todos os restaurantes. Abre a porta, põe a cabeça dentro e volta a sair outra vez. Tudo isso é com o propósito de fazer barulho, ao qual chamamos música. Há exceções, claro. Alguma música tem um efeito divino. É aquela música que vem da quietude. Ao ouvir música que foi gerada na serenidade, seja qual for o compositor, tocada ou cantada, percebe que ela veio desse estado de consciência que assumiu uma forma. Por isso é fresca e nova, onde a serenidade está acoplada como uma fragrância. Ainda emana isso, mesmo que seja na forma de som. É essa a beleza de toda a arte, porque reflete esse estado interior de consciência. Existe muita pseudo-arte nesse mundo, onde as mentes espertas tentam ser ainda mais espertas, pensando em algo novo. O que podemos fazer mais aqui? Vamos ver, talvez isso poderia ir aqui ou ali. Isso é ser inteligente. É a chamada arte, mas falta algo, porque está totalmente encurralada na forma, apenas manipulando formas velhas. Não trouxe nada de novo, nem nada que o levasse à não forma, que é a razão original para toda a arte. É o sagrado. Ser um portal, um acesso para o sagrado. Quando a vê ou a experiencia, experiencia-se a si próprio. Nela se vê a si próprio refletido.
a não forma refletida, ou melhor, brilhando através da forma. Essa é a verdadeira arte. Tem sempre mais do que pode ver ou ouvir, e isso brilha através da forma. É o que pode acontecer-lhe ou antes, é o que está a acontecer assim neste momento. Não é o propósito de toda a gente criar obras de arte. Alguns o fazem, porém, o mais importante, de longe, é que todos se tornem uma peça de arte. Toda a vida e o seu próprio ser ficam transparentes para que a não-forma possa atravessar e brilhar. É o que acontece quando já não está totalmente identificado com o mundo da forma. Isso tem lugar quando tem acesso ao reino de serenidade dentro de si próprio. Algo emana da forma que não tem nada a ver com a forma. Pode ser uma emanação silenciosa e não assumir nenhuma forma, como as pessoas iluminadas que existiram no passado. Por exemplo, na Índia. Cada geração teve sempre alguns iluminados, homens ou mulheres, que nunca fizeram nada, o que é muito raro acontecer com as outras pessoas. O que é que eles criaram? O que fizeram? E eles não fizeram nada, apenas ficaram para lá, sentados. Iluminado ou não, no nível da sua identidade com a forma, você não está completo. Você é a metade do todo. E isso é percebido como a atração homem-mulher, o movimento em direção à polaridade oposta de energia. Não importa qual seja o seu nível de consciência. Mas nesse estado de conexão interior, você percebe essa atração em algum lugar, sobre a superfície ou na periferia da sua vida. O universo inteiro parece as ondas e marolas sobre a superfície de um oceano imenso e profundo. Você é esse oceano e, naturalmente, também é a marola. Mas uma marola que percebeu a sua verdadeira identidade como oceano e sabe que, em comparação a essa vastidão e profundidade, o mundo das ondas e marolas não é assim tão importante. Isso não significa que você não se relaciona profundamente com outras pessoas ou com o seu parceiro. Na verdade, você só consegue se relacionar se tiver consciência do ser. Partindo do ser, você é capaz de enxergar além do véu da forma. No ser, homem e mulher são uma unidade. A sua forma pode continuar a ter algumas necessidades, mas o ser não tem nenhuma. Já está completo e inteiro. Se essas necessidades forem preenchidas, será ótimo, mas não faz diferença para o seu estado interior mais profundo. Portanto, caso a necessidade de uma polaridade masculina ou feminina não seja preenchida, é perfeitamente possível para uma pessoa iluminada perceber que falta alguma coisa no nível externo e, ao mesmo tempo, sentir-se totalmente completa e satisfeita no nível interno. Aquilo que percebemos como uma estrutura compacta, chamada corpo, que é sujeita às doenças, ao envelhecimento e à morte, não é real, não é você. É uma percepção errada da nossa realidade essencial, que está além do nascimento e da morte, cuja causa está nas limitações da nossa mente. A mente, tendo perdido o contato com o ser, cria o corpo como uma prova de sua crença ilusória de separação, para justificar o seu estado de medo. Mas não despreze o corpo, porque é no interior desse símbolo de não permanência, limitação e morte que está contido o esplendor da nossa realidade essencial e imortal. Não desvie a atenção para outro lugar em sua busca da verdade, pois ela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar
que não no interior do seu corpo. Não lute contra o seu corpo, porque ao fazer isso você está lutando contra a sua própria realidade. Você é o seu corpo. O corpo que você vê e toca é somente um delicado véu de ilusão. Debaixo dele encontra-se o seu corpo interior invisível, a porta de entrada para o ser, para a vida não manifesta. Através do seu corpo interior, estamos inseparavelmente conectados a essa vida não manifesta, onde não há nascimentos nem mortes, que é eternamente presente. Através do corpo interior, estamos sempre em contato com Deus.